Bom dia a todos e a todas. Só reiterando o que o delegado-geral falou sobre a questão do projeto corregedor de externante, exatamente sobre isso, tá? Sobre levar até vocês algumas informações que nós consideramos relevantes e que nós levantamos durante todo esse período que nós estamos na CCRM à frente lá da condução dos trabalhos da coordenadoria, né? Talvez a gente não traga nenhuma novidade aqui, porque alguns servidores já participaram desse projeto lá atrás, que começou em 2019 e foi interrompido por conta da pandemia. Então, veja, nós temos um relatório mensal na Coordenadoria Metropolitana, onde nós fazemos o levantamento, né, das principais transgressões praticadas pelos servidores lotados na região metropolitana. E é impressionante, mas essa incidência, essa prática das 3 transgressões que nós elencamos aqui, ela não muda, tá? Lidera o nosso relatório, como eu costumo dizer, encabeçando o relatório, a transgressão disciplinar prevista no inciso 17 do artigo 74, que é o protelato de ofício, tá? O protelato de ofício ele é um inciso bastante extenso lá, que inclui várias outras situações, inclusive descumprimento de ordem judicial, mas nós vamos nos ater principalmente à questão do descumprimento dos prazos processuais, tá? Então, eu posso estimar hoje que 70% das apurações instauradas na corregedoria hoje se referem à questão de protelato de ofício. E é óbvio que nós analisamos caso a caso, nós analisamos a questão da reincidência, mas é bem complicado falarmos em termos de prazo razoável, porque nós temos colegas que passam anos para dar cumprimento a uma diligência, chegando ao absurdo de, acho que ano passado, eu julgaram aí em que o colega ficou, um ficou 12 anos e o outro ficou 14 anos para cumprir uma diligência num procedimento de homicídio gravíssimo. Então, realmente, aí nós não temos como falar em prazo razoável, né? Então, nós pedimos, né, que isso seja verificado não só pelas autoridades policiais, tá, gente? Porque isso não é só responsabilidade do delegado. Muitas vezes o que nós verificamos é que o delegado encaminha o procedimento para o escrivão e ele não encaminha ao PJE, hoje é o PJE, mas ainda tem algumas coisas que estão sendo encaminhadas de forma física, tá? Então vamos atentar para isso, por favor, de forma a evitar ou reduzir, né, pelo menos o número de procedimentos administrativos. A segunda, mais praticada, é o portar-se de modo incompatível com uma função de policial, mesmo estando de folga. E aí depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas também é uma transgressão muito praticada por policiais que estão fora da sua função. As mais diversas possíveis e as mais graves, normalmente praticadas com o uso de arma de fogo. Tá bom? Mas um pouquinho mais à frente eu vou falar sobre isso. E a terceira mais praticada é agir de forma arbitrária no exercício da função, que a gente sabe que é quando o policial excede lá a lei, né, praticando algumas irregularidades durante o exercício da função. O segundo ponto, desculpa, eu não passei. Não dá para ver. O segundo ponto é o que nós chamamos de tratamento humanizado. Também temos muitas reclamações dos tratamentos recebidos pelos usuários nas unidades policiais, né? A gente sabe que na região metropolitana, poucas
poucas, eu não sei quantas mais funcionam, poucas unidades policiais funcionam em regime de plantão, mas sabemos que todas elas sempre têm plantão de policiais no prédio, né? E o que se tem, né, é que normalmente o usuário chega para ser atendido e ele sequer é recebido. O policial já chega dizendo que ele não faz ocorrência e que não pode resolver o problema dele. E a gente sabe que pode, né? Que muitas vezes naquela unidade policial não faz ocorrência, mas que o colega que está lá, ele pode entrar em contato com outra delegacia e encaminhar o usuário, que muitas vezes está ali, às vezes só com uma passagem de ônibus ou procurando resolver um problema grave, e aí ele é recebido dessa forma. Então, eu acho também uma coisa que nós podemos e devemos melhorar esse atendimento nas unidades policiais. Uso indevido de computadores das unidades policiais. Também é outra situação que nos chega de forma recorrente. Reclamações encaminhadas pelos diretores das unidades policiais, inclusive constando visitas por policiais civis de sites pornográficos, né, pornôs, enfim. Isso hoje nós encaminhamos para a DIME, que faz o levantamento através de uma perícia e é facilmente detectado que ele estava utilizando o computador de forma indevida. Bom, então vamos atentar para isso também, tá? Para evitar o uso dessa forma. Dentre as portarias que nós conseguimos, instruções normativas que nós consideramos bem relevantes, nós separamos 4 para não ficar muito cansativo, mas que também, como eu disse, que são situações em que não vem sendo observada pelos policiais civis, tá? A primeira portaria é a 001, que dispõe sobre a Delegacia Geral Itinerante, a DGI. Nós todos sabemos, eu penso que todos que estejam notados na área FIM têm conhecimento dessa portaria, mas o que nós temos visto ultimamente é um certo desrespeito ao DGI. Tá? O DGI ele tem a função de não só passar a fiscalização nas delegacias, mas também de resolver as situações que aparecem. Ausência de escrivão, troca de plantão. Tá? Então, o que nós verificamos em algumas situações que chegam para nós também é a questão da não obediência, tá, ao que é determinado pelo DGI, que estaria na condição de delegado que vai resolver a situação. Tá? E mais tarde também eu vou tocar em outra situação em relação à questão da DGI, mas é importante que também seja observado o que o DGI vai determinar, o que ele vai resolver durante a situação que se apresenta nas unidades judiciais. A segunda portaria, ela é bem antiga, ela é de 2014, mas também temos problemas com isso, que é em relação à questão da instauração dos procedimentos de homicídio, lesão corporal seguida de morte, latrocínio, morte decorrente de intervenção policial. Ela é a portaria 020 de 2014, que dispõe que os procedimentos devem ser instaurados no prazo de 24 horas durante a semana e 72 horas nos finais de semana. E nós ainda vimos também, verificamos a não observância dessa portaria. Né? Isso já mais afeta a questão da divisão de correção, mas de vez em quando a delegada Michele me manda lá uma listagem de. Olha, assim, ó, uma listagem de procedimentos de homicídios que não foram instaurados, que não têm os procedimentos instaurados. Tá bom? A terceira Instrução Normativa 002, que dispõe sobre a política de comunicação social da Polícia Civil do Estado do Pará. Essa daí é o que a gente chama a modinha, né? A
dia da vez. Nós temos observado vários problemas em relação a essa situação, tá? Policiais civis postando nas redes sociais situações apresentando armas, coletes, roupas da Polícia Civil, tá? Fora do serviço, utilizando para fazer propaganda, muitas vezes, de uma atividade que ele tem extra da polícia, tá? Então, vamos observar o que é e o que não é permitido. Isso gera, sim, a prática de transgressão disciplinar. Nós ainda estamos orientando alguns servidores que foram chamados na corregedoria para prestar depoimento, porque muitos, inclusive, desconheciam essa instrução normativa. Tá? É exatamente por isso que nós, durante o projeto Corregedorias Itinerantes, estamos falando sobre ela, para que vocês tenham conhecimento e leiam sobre o que pode, o que não pode ser feito. Tá bom? Exatamente essa mesma instrução normativa, ela dispõe sobre a questão das entrevistas que os policiais, em que modalidade podem ser feitas as entrevistas, né? E nós aconselhamos que os policiais, antes de conceder entrevistas, sempre entrem em contato com o chefe imediato, com a assessoria de imprensa da polícia, que nós temos um setor específico para isso, tá? Principalmente nos casos de grande relevância, tá? De grandes repercussões. E por fim, e também de grande importância, é a Instrução Normativa 003 de 2021, que dispõe sobre a declaração de bens e valores. Esta ausência dessa Instrução Normativa, ela se refere ao decreto do governador que determinou a instauração de procedimento administrativo para todos os policiais que não haviam encaminhado em tempo hábil as suas declarações de bens e valores ao DRH. Em 2023, foram instauradas cerca de 900 apurações administrativas internas para apurar essas situações. Só eu julguei já mais de 300 apurações. Né? Então, inicialmente ela foi feita no sistema especificado pela DRH e hoje ela é feita pelo sistema chamado CISPATRI. E é bom que atentem que nós estamos exatamente nessa época. O imposto de renda, o prazo termina dia 31 de maio e os policiais têm até 15 dias após o encerramento da data da declaração do imposto de renda para encaminhar via CISPATRI a declaração de bens e valores. Tá certo? Então, assim, nessa primeira fase, nós não analisamos, obviamente, a reincidência, porque foi a primeira vez que aconteceu, mas foi um problema muito grande, porque vocês imaginam o número de procedimentos que a corregedoria teve que instaurar para apurar uma situação que poderia ter sido evitada, caso todos talvez tivessem conhecimento ou que realmente tivessem encaminhado a DRH, a declaração de bens e valores no tempo correto, estipulado pela lei, tá bom? Então vamos atentar para isso aí esse ano, para ver se a gente consegue evitar a instalação da produção administrativa para apurar esses fatos. A questão da necessidade de comunicação prévia superior e imediata sobre a questão dos pedidos de pergunta de plantão. Também é muito recorrente chegar para nós o DGI, quando ele passa nas unidades policiais, ele leva uma lista dos servidores que estão lotados naquelas unidades policiais. E quando ele chega lá, muitas vezes o servidor não está, ele trocou o plantão com o outro. E quando você pede informações para o diretor, ele diz que não sabe de absolutamente nada. Tá? Então vamos observar isso aí, a transgressão disciplinar. O plantão pode ser trocado sim, desde que com a anuência do diretor, o chefe imediato da unidade policial. Outra situação também
também bem importante, também mais direcionada à questão da divisão de correção, mas que eu digo para a Michele que o que escapa de lá não é nada do CCRM. É a questão da finalização dos procedimentos no SISP. Tá? A Ellen vai falar sobre isso, a Ellen Paulani depois. Mas assim, nós trabalhamos, a CCRM trabalha consultando diretamente os procedimentos no SISP. Porque quando nós somos instados pelo Ministério Público, pela Justiça, a informar sobre aquele procedimento, eu, obviamente, vou ao SISP para ver se o procedimento foi concluído, se existe relatório, né? E não raras vezes, né, você abre o SISP, muitas vezes você vê que o procedimento foi finalizado e ele não tem o relatório para nos guiar. Então nós ficamos sem saber se houve iniciamento, se não houve, e aí você tem que entrar no PJE para procurar, né, aquela situação. Isso causa uma cifra negra absurda, porque fica aberto o procedimento no sistema como se o policial não tivesse encaminhado, tá certo? Então, causa um problema para vocês e para nós. Então, vamos observar isso aí também, tá? A finalização do procedimento no SISP com as peças todas inseridas no sistema. E principalmente o relatório, que é o que vai nortear a gente para dar uma resposta correta ao MP ou à Justiça. Liberação de veículos apreendidos também é outro problema, né? Nós sabemos que essa questão de, principalmente, veículos que são alienados, eles são vendidos de forma irregular e muitas vezes o que vende ao terceiro, ele vai na delegacia e fala uma ocorrência de furto, de roubo, que a gente sabe que não é verdade, né? Que houve uma transação mal feita e ele vai se valer da polícia para tentar resolver a situação. E lá fica o delegado com o pepino, muitas vezes, do carro apreendido, sem saber o que fazer, tá? Então, cuidado, tá bom? Vamos ter cuidado com isso, porque nós temos situações que o delegado, às vezes, libera para a pessoa que não é o legítimo proprietário e vai acabar respondendo também para a corregedoria, tá bom? Fora a questão, que eu coloquei observação do preenchimento no trânsito e encaminhamento do dossiê completo para a DRFVA, certo? O item número 8, para mim, ele é um dos mais importantes, tá? Que é responder aos ofícios encaminhados pela Corregedoria do Ministério Público e Justiça. Nós temos também sérios problemas com os colegas, tá? A Corregedoria CCRM encaminha ofícios solicitando a manifestação do colega e ele não dá nenhuma resposta. Muitas vezes são situações simples, fáceis de ser resolvidas, que o colega pode dizer, não, não foi assim, foi dessa forma, eu tenho testemunhas e tal, e podemos resolver com uma apuração preliminar. E o colega, você manda 1, 2, 3, 4 ofícios e ele não responde. Ou não comparece na corregedoria. Tá? Situações, mesma coisa acontece com o Ministério Público. Quando o Ministério Público manda para nós esse tipo de situação, chega um dossiê em que eu já presenciei 6 ofícios encaminhados para a delegacia, todos recibados por alguém na delegacia, e o diretor ou o delegado que é instado não responde. Quando isso chega para nós, o Ministério Público já requisita a instauração de apuração administrativa. E muitas vezes eles querem dizer até onde nós devemos enquadrar. Quando a situação é um pouco mais grave, eles pedem a instauração de PAD, que é mais grave ainda. Então, é importante que isso seja observado, porque quando nós recebemos isso, nós não temos outra alternativa. Entendeu? Nós temos que instaurar a operação administrativa. Situações como isso, simples, que o Ministério Público requisita para o delegado uma instauração do procedimento, às vezes TCO, uma coisa simples,
e isso vai acarretar a instauração de procedimento administrativo contra aquele delegado, a autoridade judicial e até talvez uma punição, dependendo da situação. Tá? Então eu sempre comento com o colega, responda para o Ministério Público que está investigando, responda que vai estar no inquérito amanhã, responda, assim como eu peço para mim, responda, me dê uma luz ou uma coisa que eu possa também ajudar vocês. Porque quando vocês me respondem e dizem que aquela situação ocorreu de uma forma e de outra, eu tenho que analisar. Quando a gente se resposta, eu não tenho o que fazer. Senão instaurar uma operação administrativa que vai dar trabalho para vocês, vai me dar trabalho também, mas vai dar para vocês. Porque vocês vão ter que sair da delegacia, vão perder tempo, tem corrida ali, situação que poderia ter sido evitada. Só pegando esse gancho para cá da Márcia, eu trabalhei na área operacional até outro dia, né? Então eu vivia mandando ofício para a CCI para me explicar. Mas 90% das coisas são equacionadas quando escuta a nossa versão. Porque se a gente não responder, fica só a versão de lá. Então, evita o retrabalho para todo mundo, porque é muito mais traumatizante tu ter que te defender numa ilha do que num ofício, justificando. A mesma coisa do Ministério Público. Ele tem o poder de me visitar, acabou. Exato. Não tem jeito, a gente tem que. Não tem aquela história do papel vai, papel vem, aí ID vai, ID vem no PJ. Exatamente. Manda no ID, vem a resposta, vai. E infelizmente, ou felizmente, eles revisitam. Delegado, mas às vezes são coisas absurdas. Infelizmente, não temos o que fazer. Né? Ou em outro momento, nós analisávamos até preliminarmente essas situações. Hoje nós não podemos, nós fazer isso eu não tenho que responder. Porque se o Ministério Público instaura uma requisita a instauração de procedimento administrativo e eu não faço, eu estou descumprindo a ordem do Ministério Público. Entendeu? Aí é complicado. Tá? E como eu disse para vocês, são situações às vezes simples, por exemplo, de falta de urbanidade na delegacia, que a gente sabe que muitas vezes não existe naquela situação específica. E se o colega for lá e disser, não aconteceu assim, aconteceu de outra forma, eu tenho testemunha, foi feito procedimento, e aí eu tenho como analisar e avaliar a situação. Outro ponto muito importante também, bastante recorrente, a guarda dos objetos da Polícia Civil. Tá? Também é uma transgressão muito importante e bastante praticada com relação à questão principalmente de furto de arma de fogo, deixadas dentro de veículos, deixadas em locais inadequados. Eu ressalto a questão da arma de fogo, né, porque essa arma que é furtada, e eu não falo nem no roubo, porque o roubo todos estamos sujeitos a isso, mas principalmente no furto, que, via de regra, é fruto de negligência. Tá? Policial que anda com arma tem que estar com a arma na cintura, salvo, obviamente, algumas exceções que eu vou falar depois. Né? A arma não é para se deixar dentro do carro, nem colete, nem algema, nem nada. Tá? Isso é patrimônio da Polícia Civil, precisa ser instaurado inquérito policial, afora que essas armas que são furtadas, elas vão armar o bandido lá fora. Tá bom? Então vamos ter atenção em relação a isso. E também tenho recebido esta semana, por exemplo, eu já instaurei 4 procedimentos relativos a dano em viatura. A maioria das viaturas hoje da Polícia Civil, elas são locadas. Né? E o que acontece? Quando é causado um dano na viatura, obviamente sempre tem lá, muitas vezes ela está parada, mas quando existe sempre um responsável por ela naquele momento. Esse dano é cobrado, a empresa paga o dano, ela cobra da DA, né? A DA encaminha para a Conjur emitir parecer, e o parecer da Conjur é sempre no sentido de que se instaure uma apuração administrativa
a fim de saber se o policial praticou uma transgressão disciplinar que que ocasionou aquele dano. Tá bom? Esta semana eu já estarei quatro aí já referente à questão de dano em viatura. Então não é simples, porque os policiais chegam para o policial, mas a viatura tem seguro. Sim, ela tem seguro. A empresa vai pagar, né? Mas vai cobrar de quem? Da polícia. Tá? Então veja, são duas situações diferentes aí. Uma, pode ter uma ocorrência de transgressão disciplinar? Pode. Por exemplo, um exemplo que pode ocorrer, o policial está dirigindo embriagado e ele dá causa ao dano na viatura. Isso é uma situação. Outra situação é a questão do dano efetivamente. Tá? A corregedoria, obviamente, não vai cobrar de vocês o dano causado na viatura, mas a polícia pode cobrar. Tá bom? Então vamos atentar para isso. Eu tenho recebido muitas situações, viu, Daniel? Várias, eu acho que tem estourado lá pelo menos umas 20 aí só referente à questão de dano na viatura. Porque é essa mentalidade que é assim, não, você não paga, mas quem paga seguro? Tem franquia. Né? Entendeu? A mesma coisa com relação às multas também, né? Graças a Deus agora tem tido menos, mas houve uma época, em 2019, quando eu retornei para a CCRM, eu instaurei, eu acho que cerca de 100 aí só referente à questão de multa. Ingestão de bebida alcoólica e uso de arma de fogo, né? Que é exatamente aquela questão do que vai cair na situação do portar-se de modo incompatível com a função de policial mesmo estando de folga. Também temos várias situações lá do policial que sai em festa, com locais públicos, e ele vai, ingere bebida alcoólica e lá efetua um disparo de arma de fogo, ameaça as pessoas, né? E eu gostaria de atentar também que aí nós temos duas situações, né? Nós temos a transgressão disciplinar, que está lá no artigo 74, e o crime, né, gente? Porque disparo de arma de fogo, se justificativa é crime, tá? Então vamos ter cuidado com isso também. Afora o perigo que eu sempre falo aos colegas, é óbvio, todos são policiais, todos devem estar armados, mas a gente precisa ter cuidado onde a gente vai estar com essa arma, porque a gente sabe que quando bebe, você normalmente perde, relaxa, né? E aí você acaba com essa arma, pode ser utilizada contra você. E nós já tivemos, né, várias situações de policiais que já morreram por conta dessa situação de arma de fogo. Mas eu não estou nem falando da morte, né? Eu estou falando que é mais recorrente a questão do uso indevido. Tá? Essa questão do disparo de arma de fogo, e todas as situações que chegaram para mim, há relatos de que o policial estava autorizado. Também outra situação bem relevante que nós temos observado durante, principalmente, a visita do delegado itinerante, é o uso de roupas inadequadas no plantão. Tá? Situações do DGI chegar e o policial recebê-lo de calça, chinelo e sem camisa. Depois não quer sentado na boca. Né? E ele ainda tenta se justificar, eu estava no banheiro. Não existe isso, gente. Ninguém trabalha, o médico lá no pronto-socorro não tira a camisa para ir ao banheiro. Então o plantão ele é de 12 ou de 24 horas. Se você não está no seu horário de descanso lá no alojamento, se você, a unidade policial, como eu falei agora, ela pode até não funcionar, pode não dar atendimento, mas você pode receber alguém, você pode receber o usuário, você pode receber o DGI, você pode receber inclusive o delegado-geral. Né? Então, local de trabalho é para manter vestimenta adequada. Ou você está com o uniforme da Polícia Civil, ou você está vestido adequadamente para receber quem quer que seja.
tá? Sapato, chinelo também não é, delegacia não é para usar chinelo. Vamos nos valorizar, né, gente? Vamos nos valorizar, sabe? Fica bem, hoje tudo é filmado, tudo é gravado. Imagina você, se fosse um usuário que chegasse na delegacia e fosse atendido por um policial sem camisa, se ele tira foto lá, né? Tá no outro dia nas redes sociais, o Daniel resolveu, né? O 12 lá fala do comparecimento. Pela corregedoria, eu já falei sobre isso, né? E é só para ratificar a importância do comparecimento dos policiais, como são chamados aqui na corregedoria, e também da justiça. Nós recebemos muito situações de ausência de policiais em audiências judiciais. Existe me parece que o gabinete da Delegado disponibilizou um e-mail para onde a justiça manda todas as convocações dos policiais civis. Tá? Então você vê, muitas vezes, aquelas figurinhas repetidas, tá? Que são convocadas para audiência 1, 2, 10, 20 vezes, eles não vão. E os juízes agora estão aumentando um salário mínimo para aqueles que não comparecem à audiência de forma justificada. E aí, quando isso acontece, ele vai lá comigo se chorar, porque o juiz arbitrou um salário mínimo. Tá? Eu acho que vamos contribuir, gente, vamos colaborar, né? Não só com a corregedoria, mas também com a justiça. Agora o 13, né? Comunicação imediata à corregedoria de polícia sempre de qualquer ocorrência, irregularidade, transgressão disciplinar envolvendo o servidor da Polícia Civil. Qualquer notícia, qualquer boletim de ocorrência, termos de declarações que sejam tomadas nas delegacias acerca de situações envolvendo policiais civis devem ser comunicadas oficialmente à corregedoria e de forma imediata, tá bom? Para que as providências sejam adotadas. E por fim, essa pesquisa de satisfação aí que foi colocada, eu não sei se todas, o Daniel pode falar, todas as unidades já existe um cartaz com o QR Code, onde o usuário vai poder acessar e fazer uma pesquisa de satisfação sobre o atendimento dele naquela unidade policial. Tá? Isso acho que é um projeto da DGA, né? E a gente pede que os diretores façam essa divulgação pelos usuários. Tá? Durante... Exato. Já foi, né? Isso, eu ia perguntar sobre isso, mas já está fixado, né? Exatamente, tá? Está sendo bem avaliado. Tá, eu já disse para eles que vai ser tudo auditado, se a gente identificar que é o IP autoelogio, também vai dar nada. Mas estamos sendo bem elogiados. Que bom, que bom. Teve um destaque até para 2 servidores, um da Terra Firme, da questão do atendimento. Ótimo. Na verdade, essa pesquisa de satisfação eu vejo sempre como uma coisa muito positiva. E não como uma pessoa às vezes fala, só faltava isso para avaliar. Eu acho que é positivo, sabe, gente, a gente ser avaliado. Porque é uma forma até de nós fazermos uma autoanálise do que a gente está, que nós estamos dando, né, para a sociedade, principalmente como tratamento. Tá bom? Bem, esses foram os pontos mais relevantes que eu, como eu falei para vocês, detectei durante esse tempo que eu estou lá na CCRM. Óbvio, existem outros também de importância, mas que, como eu falei, eu destaquei aqueles que eu considerei mais relevantes e mais corriqueiros, tá? E gostaria de me colocar à disposição de vocês, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, tá? Ou caso não tenham,
Eu estou na CCRM, trabalho com o delegado Thiago e o delegado Germano, formando uma equipe lá para julgar os procedimentos, atender os servidores e coloco à disposição, nós nos colocamos à disposição de vocês para que qualquer tipo de orientação, informação que seja necessária. Tá bom? No mais, é isso. Bom dia, muito obrigada.